noite a todos e a todas. Estamos aqui reunidos para mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje vamos falar sobre Hannah Arendt e o totalitarismo, com o professor Adriano Correia. Boa noite, Johnny, Suzy, Letícia, boa noite a todos, a todas. Grande Vera, sempre presente. Quando não está presente, depois ela assiste, comenta. Eu já estava numa live aqui, só que ela encerrou sozinha, não sei porquê. Ela acabou dando encerramento. Na hora que eu fui convidar o professor, ela se encerrou. Deu uma travada e caiu. Esperar o professor entrar novamente. Oi, Suzy. Dani. Pronto, o professor Adriano entrou agora. Vai. Robério, boa noite, Robério. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Pronto. Olá, Sim. Olá, professor. Boa noite. tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô bem, tá muito bem. A imagem, o som. Opa, caiu Quer aqui, dizer, deixa eu agora teve verificar. uma pequena queda. Mas tá bom. A imagem e o som estão bons. Aham. Meu convidado de hoje é o professor Adriano Correia, né? Ele fez o doutorado em filosofia na Unicamp. O título do doutorado dele é... E aí, quando eu li o título do doutorado, eu fiz, pronto, é exatamente isso, né? Sentir-se em casa no mundo. A vida do espírito e o domínio dos assuntos humanos na obra de Hannah Arendt, né? Fez pós-doutorado na Alemanha, nos Estados Unidos, escreveu algumas obras, dentre elas Hannah Arendt e a Modernidade, Política, Economia e a Disputa por uma Fronteira, Hannah Arendt, também um livro introdutório, Transpondo o Abismo, Hannah Arendt entre a Filosofia e a Política. Né? E, se não me engano, o professor já está no segundo mandato da presidência da ANPOF, não é isso, professor? Isso, até dezembro vai meu mandato, encerro É o, aí um no- ciclo de 4 anos. é o nosso presidente, de verdade. E o tema que o professor sugeriu é Hannah Arendt e o totalitarismo. Professor, boa noite. O senhor tem a palavra. Fique à vontade. Boa noite, obrigado. Eu queria saudar quem está aqui conosco. Eu fico contente de participar da atividade também, compartilhar um pouco questões que eu acho que são relevantes para pensar a teoria política em geral e também pensar o nosso contemporâneo. Claro, não no sentido de pensar que alguém que escreveu há 70 anos uma obra vai estar assim, não há como ter uma pretensão de descrição, não é a partir dessa obra, mas não deixa de ser curioso que quando o Trump ganhou a eleição lá nos Estados Unidos e depois quando tomou posse, esse livro, As Origens do Totalitarismo, que no ano que vem faz 70 anos que foi publicado, a gente inclusive deve ter um congresso grande no Ceará sobre comemorativo, né, a obra, a publicação da obra. Esse livro foi para a lista dos mais vendidos do New York Times após a eleição do Trump. Claro que, como eu disse, a ideia não é que ele diga algo nem dos Estados Unidos, não é? No sentido de interpretar o governo Trump como sendo totalitário, nada disso, mas no sentido de pensar os riscos pelos quais, aos quais a política está exposta em nosso contexto. Não é? E eu vou falar política no sentido bem geral, pensando como o espaço onde nós negociamos a convivência nas questões que dizem respeito ao comum, por meio da palavra, da negociação e não da violência. Então, eu não utilizo, por exemplo, democracia. É muito raro encontrar essa palavra na obra da Hannah Arendt. E eu vou tentar fazer, assim, é claro que eu teria como introduzir interpretações mais pessoais, mas eu queria, nesse tempo inicial, compartilhar um pouco da estrutura da própria obra das origens totalitarias. Eu selecionei alguns movimentos, tem muita coisa escrita sobre isso, muita coisa de boa qualidade, muitos colegas do Brasil que são pesquisadores assim, de vários aspectos da obra que vocês
certamente podem encontrar por aí, tem muita coisa. No portal de periódicos, na página da ANPOF, por exemplo, a gente está, no momento, corrigindo alguns problemas lá, mas é possível fazer buscas e encontrar. Então, eu pensei um pouco como uma aula breve, não como um artigo, como uma tese, ou como, né, mas no sentido de apresentar uma obra que eu acho que tem sua atualidade, sua relevância, para pensar a questão mesmo do totalitarismo, nazista principalmente, mas também stalinista para ela, e também para refletir sobre os desafios da política contemporaneamente, né? Claro, a minha seleção de temas e trechos, ela não reflete a estrutura do livro, embora eu acho que em grande medida sim, mas a minha seleção teve como foco muito mais pensar como que a gente poderia dialogar com essa obra, e que relevância ela teria para pensar em diálogo, reinventando, esticando, apertando, transfigurando, para pensar nosso próprio tempo, né? Vejam, esta obra reúne pesquisas de quase uma década da Hannah Arendt, né? Arendt nasceu na Alemanha, em Hannover, em 1906, e morreu em 1975 nos Estados Unidos. Mas entre uma data e outra aí, muita coisa aconteceu. Ela teve uma vida bastante atribulada, era judia, de origem judia, não era religiosa, mas de origem judia. E sofreu na pele ali, em 33 ela tinha 27 anos, né? Era já doutora em filosofia, ela se doutorou em 1929, com 23 anos, sob a orientação do Karl Jaspers, né, do filósofo Karl Jaspers, que foi para ela uma figura relevante ao longo de toda a sua reflexão sobre a política. E em 1933 ela se engajou na resistência ao nazismo, fazendo o que ela sabia fazer, ou seja, ela foi convidada pelo movimento sionista para fazer uma espécie de análise dos documentos oficiais dos nazistas, em 1933, para denunciar os elementos de antissemitismo ali para a imprensa internacional, para a comunidade política internacional. E ela foi detida, eles não sabiam muito bem o que ela estava fazendo ali, e ela ficou alguns dias presa, mas depois foi liberada, ainda era o início do regime, tudo estava bem confuso. Logo que foi liberada, ela fugiu para a França, continuou trabalhando aí, principalmente com o encaminhamento das crianças órfãs, judias, principalmente para a Palestina. E, bom, com a deflagração da Segunda Guerra Mundial, foi para os Estados Unidos, fugiu, né, da Europa, mas ela tinha visto de entrada, ela fugiu via Lisboa para os Estados Unidos, junto com Walter Benjamin, inclusive levou com ela um manuscrito de uma das versões das teses, as chamadas teses sobre a filosofia da história, né? Eles eram muito amigos. E Arendt teve essa vida também nos Estados Unidos bastante atribulada. Ela só foi ser uma professora regular, assim, lá para os anos 60, quando ela já tinha quase 60 anos. A partir dos anos 50, até os anos 50, entre 41 e 50, ela trabalhava muito no mercado editorial e era uma personalidade pública, já, assim, pelo menos na cena da judaica, né, em Nova York. Mas depois de 50 e de As Origens do Totalitarismo, ela começa a dar cursos em várias universidades dos Estados Unidos, Chicago, Cornell e outras, né, Califórnia. E era sempre convidada, e apenas em 60 e algo que ela se fixou na The New School, que é uma universidade nos Estados Unidos, não é, fundada pelo Dewey, né, e que até hoje foi onde eu fiz o meu pós-doutorado, né, em 2017. Bom, eu digo isso para entender um pouco assim. Em 43, a Arendt estava recém-chegada nos Estados Unidos e começa a chegar para alguém como ela. Na França, ela foi presa num campo de internamento.
foi perseguida, né, na Alemanha, teve de fugir nas circunstâncias em que fugiu, foi uma apátrida entre 33 e 51, formalmente entre 35 e 51, mas desde 33 ela fugiu sem papéis da Alemanha. E em 43 começou a chegar notícias dos campos de extermínio, das fábricas da morte, como Auschwitz. Foi aí que eu acho que Arendt se colocou. Isso impactou muito a comunidade judaica, mesmo de pessoas como ela, que tinham sido presas e passado por. Tinha visto pessoas morrerem por toda parte, etc. Ele teve cerca de 15 anos de sua vida diretamente afetado por esses eventos. Mesmo a pessoas como ela, assustou notícias que estavam chegando de Auschwitz. Ela escreveu um texto bastante impactante chamado Nós, os Refugiados, em reação a esta notícia e outras questões também, que foi reunido nos Escritos Judaicos, que é uma obra que está traduzida já para o português e reúne boa parte dos seus escritos sobre o tema. Para eu não, vou controlar aqui um pouco o tempo, mas a ideia é compartilhar com vocês algumas coisas. Eu acho que, não quero dizer que sempre é relevante examinar a vida dos autores para entender o que eles disseram, mas no caso da Hannah Arendt, pelo menos esse deslocamento de uma tese sobre o conceito de amor em Agostinho, ali no âmbito de uma reflexão fenomenológica sobre o amor a Deus, o amor ao mundo, para um engajamento mais direto, ou seja, sua obra seguinte tem uma obra inacabada, uma biografia de Rael van Hagen, uma judia do século XIX, um texto de que o Benjamin, por exemplo, gostava muito, recomendou a várias pessoas, mas depois vem As Origens do Totalitarismo, né, que é um livro bem diferente e um livro bastante exótico, mesmo do ponto de vista se a gente pensa em termos de ciências humanas, porque não é propriamente um livro de teoria política, não é um livro de ciência política ou ciências sociais, não é um livro de história, nem de psicologia social, mas é um pouco disso tudo. E isso, claro, dá um tom, uma estrutura bastante inusitada para o livro e inquietou muita gente, não é? Eu vou começar pelo prefácio, porque ali tem um diapasão. Eu estudo a obra da Hannah Arendt desde o final ali da minha graduação, já faz umas décadas, né? Na realidade. Mas eu ainda lembro, Foi, em 95, eu terminei o bacharelado e em 96 a licenciatura, né? Eu não fiz a minha monografia sobre a obra dela, mas já no 97, 96, eu entrei no mestrado e foi já com uma pesquisa sobre Hannah Arendt, né? Eu não sou assim, não tenho essa relação com nenhum pensador, assim, eu acho que de ser assim, um defensor da obra, eu acho que eu estudo as obras que eu acho que me fazem pensar, que eu acho que vale a pena discordar. Tem obras que não vale a pena nem discordar, tem opiniões que não vale a pena nem discordar. E eu acho que a Hannah Arendt e outros autores que me encantam e me inspiram são desses autores que vale a pena discordar. Quando a gente discorda, a gente se inspira, entende? Então, eu acho que é uma obra viva, não canso de estudar, estudo porque gosto. Tem também, claro, obras obras introdutórias, trabalhos mais técnicos, né? Às vezes traduz uma coisa porque acha que o texto é importante de estar disponível, mas, em geral, eu me interesso pela obra de arte como quem conversa com alguém sobre temas que ainda me despertam atenção. E nesse prefácio ela dá um pouco de apazão da obra. Ela diz, olha, essa obra, ela não acredita nem no progresso nem na catástrofe, na ruína, como aparece aqui, é fruto de um temerário otimismo e de um temerário desespero. Esse esforço de compreender, de chegar a um acordo com nossa própria época, diz ela, é o que guia é o que orienta a sua disposição, não no sentido de buscar salvar alguma teoria que seria então utilizada como uma chave de análise. Para Arendt, o totalitarismo pôs abaixo todas as nossas
as nossas ferramentas usuais de compreensão da tirania, do autoritarismo, e, portanto, exigia uma abertura muito grande e um esforço de compreensão, em que ela dizia o seguinte: o que é compreender? Compreender significa, em primeiro lugar, recusar a achar que tudo é mais do mesmo. Que um acontecimento pode ser assimilado à mecânica da história, ou à dinâmica da história, sem mais. Ou então ser capturado no horizonte de sentido de um sistema filosófico, de um sistema teórico qualquer. Ela diz, não, compreender significa suportar o fardo que nossa época coloca sobre nossas costas. Mesmo que a gente vá cambaleando, mas a gente tem, antes de tudo, de desconfiar das nossas ferramentas quando estamos diante de eventos dessa natureza. Não é? E eu acho isso bastante relevante, porque é uma obra muito difícil de classificar em termos da história das ideias. Não é? Tem um diálogo muito grande com, a, com uma literatura aí de ciências sociais, eu diria, muito mais até do que de filosofia, mas aparece em alguma parte o Hobbes, também há um diálogo, um uso muito inspirador da literatura, Conrad, Dostoiévski e outros, para pensar os dilemas que nos são colocados pela experiência totalitária. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é para isso. O texto tem 3 partes. A primeira parte é justamente sobre antissemitismo, a segunda parte, imperialismo, e a terceira parte é chamada propriamente de totalitarismo. O texto foi publicado em várias ocasiões separadamente, inclusive no Brasil, a primeira edição é em 3 partes, 3 volumes, mas há muito tempo, em todas as partes, inclusive nos Estados Unidos, ela é publicada como uma obra só. Né? E é de fato uma obra só, ela lançou em 51, uma obra só. Sobre o antissemitismo, eu não separei nenhuma parte para ler. Eu acho que vale a pena destacar apenas o seguinte: a Arendt articula o antissemitismo que ela julga que desembocou ali no hitlerismo, não a partir do clássico antissemitismo religioso, etc., embora, claro, a condição dos judeus na Europa tem conexão direta com esse antissemitismo religioso, mas o que chegou a Hitler foi essa condição do judeu como um pária, como uma raça inferior, e ela pensa que o racismo que chega aí é muito mais o racismo que se desenvolveu, por um lado, no âmbito do imperialismo, na expansão imperialista do final do XIX, das teorias raciais que circulavam ali na segunda metade do XIX, tiveram importância muito grande na cena política, e o papel que os judeus desempenharam no pós-Revolução Francesa, uma espécie de, principalmente na Prússia, uma relação de muita proximidade, de financiamento do Estado, em um contexto de fragilização dos Estados nacionais pela expansão napoleônica, e ela acha que no século XIX que nós temos de encontrar as raízes mais profundas do antissemitismo que chega ao hitlerismo. Né? Eu acho que eu já escrevi sobre isso, inclusive, recentemente, um texto, mas eu vou deixar isso um pouco à parte para chamar a atenção para outras questões. Né? A segunda parte é sobre o imperialismo. Para a arte, assim, o discurso racial ele se desenvolveu na Europa simultaneamente à expansão imperialista para a África e a Ásia, né? Principalmente a África, no final, principalmente a partir de 1870, mas mais ainda a partir de 1885, por aí. Ela se baseia muito em Rosa Luxemburgo, Hobson e outros, Lenin, autores que pensaram o tema do imperialismo. E para ela, o que é decisivo no imperialismo são alguns elementos, eu não vou esgotá-los todos, mas um que eu acho importante é o fato de, pela primeira vez na história mundial, você tem um projeto de expansão por todo o globo e o surgimento de uma política mundial, por assim dizer. A ideia de uma ocupação de todo o território possível.
né? Essa ideia de um governo mundial, inclusive. Outro aspecto importante, e claro, um governo é sobre indivíduos considerados inferiores, aqueles que poderiam, que não estavam, não tinham a dignidade para ter a relação regrada pelas leis. Por exemplo, um inglês ia para a África e tratavam os africanos sem qualquer referência à legislação de cidadania na Inglaterra. A ideia é que o que era exportado era, antes de tudo, a violência, nunca o direito. E o que se buscava era uma ultra-exploração, e não a exploração típica do capitalismo, mesmo na Europa nesse período. Não é? Então, é esse elemento de trazer para dentro da Europa um discurso anti-Revolução Francesa, no sentido de uma universalidade dos direitos, de uma naturalização de uma coisa. Ou seja, um discurso que hierarquiza as pessoas a partir de uma hierarquia das raças e que, de algum modo, diz quem é que pode morrer e quem não pode reclamar nenhum direito ante uma agressão. Não é? Vejam. Há uma parte que eu estou olhando o tempo aqui, se eu for falar dela, eu vou acabar perdendo aqui um pouco o tempo, mas eu vou fazer uma alusão, não vou ler. Uma das primeiras partes do imperialismo é um capítulo que se chama justamente a emancipação política da burguesia. Arendt diz o seguinte: o que nós temos ali na segunda metade do XIX, principalmente a partir de 1870? Crises sistemáticas do capitalismo, com excesso de produção, tensões sociais várias, não é? E você tem uma fabricação permanente de dinheiro supérfluo e de gente supérflua, no sentido de que sequer estão em condições de ser exploradas. Não é? E o que ela chama de imperialismo? Ela diz: o imperialismo é a violação das fronteiras do Estado Nacional. A burguesia finalmente reclamou tomar parte no governo, quando sentiu necessidade de desenvolver uma economia que não estivesse limitada para as fronteiras nacionais. Essa burguesia, então, reclamou dos Estados nacionais legitimidade e recursos para poder explorar esses países, como a África, principalmente no caso da África. Né? E ela diz: a burguesia, então, emancipa-se politicamente, reclamando que o Estado seja pouco mais do que uma força policial bem organizada. E aí ela diz o seguinte: bom, a emancipação política da burguesia é curiosa justamente porque ela já era uma classe socialmente dominante muito antes. E muito tardiamente reclama poder político, de fato, e essa reclamação de poder político não tem a ver com o interesse na cidadania, mas tem a ver com instrumentalizar o Estado Nacional com vistas a uma expansão devoradora, exploradora no máximo, das regiões ocupadas. Né? E ela diz uma coisa muito curiosa, para desconforto dos que se compreendem como liberais, que ela diz que o verdadeiro filósofo da burguesia é Hobbes, não Locke, nem qualquer outro. O verdadeiro filósofo da burguesia é Hobbes porque ele descobriu o espírito subjacente à mentalidade burguesa, independentemente de quanto dinheiro a pessoa tenha. Aí na página 166, eu estou usando essa edição aqui da companhia. É que é essa mesma que você colocou, que é a edição de bolso, né? Isso, eu acho que essa aqui nem é lançada mais, eu acho que é mais a edição de bolso. Tem problemas menores de tradução, mas não é um problema esse livro, não. Aí ela diz na página 166 dessa edição que eu mostrei o seguinte: o desejo da burguesia de fazer com que dinheiro gerasse dinheiro como homens geravam homens, não passava de um sonho. O dinheiro tinha de percorrer um longo caminho desde o investimento da produção. O dinheiro não gerava dinheiro. Os homens é que faziam coisas e dinheiro. O segredo do sucesso estava precisamente no fato de terem sido eliminadas as leis econômicas para não barrarem o caminho à cobiça das classes proprietárias, com a expansão imperialista. O dinheiro podia, finalmente, gerar dinheiro. Por quê? Sem produzir nada?
porque a força, em completo desrespeito às leis econômicas e éticas, podia apoderar-se de riquezas. O que foi exportado? Estritamente a força. E aqui, em 69, ela publica um ensaio sobre a violência, né? Em que ela faz uma distinção muito, assim, muito provocadora entre poder e violência. Macht und Gewalt, que é inclusive o título da obra em alemão, né? Mas aqui não, ela fala frequentemente de força, poder, violência, quase como sinônimos. O que o imperialismo fez, e o imperialismo como emancipação política da burguesia, foi tornar a violência a essência da ação política. Né? E isso foi decisivo para transfigurar a imagem do Estado Nacional na Europa e levá-lo à ruína. Porque, no fim das contas, as fronteiras nacionais, as leis nacionais, o sistema financeiro nacional, tudo isso era limite para esse dinheiro supérfluo que queria produzir riqueza a partir de dinheiro, sem produzir coisa nenhuma, a não ser uma ultraexploração baseada numa violência não refreada por nenhum direito. Nem o direito lá das declarações de direitos e tal. Vou deixar o Hobbes, mas eu recomendo vivamente, porque ela diz, olha, o Hobbes descobriu o espírito que marca a burguesia. E o espírito que marca a burguesia é basicamente o seguinte, admitir qualquer tipo de violência e qualquer tipo de exploração, desde que isso encurte o caminho entre dinheiro e dinheiro, entre dinheiro e mais dinheiro. Não é? Então, isso é decisivo, ela diz, o que se descobre, o que o Hobbes descobriu, é que para a burguesia, a política é simplesmente violência organizada na mão deles. Isso ela diz aqui nessas páginas, eu acho isso decisivo. Outra seção importante em As Origens do Totalitarismo, nessa seção sobre o imperialismo, que é talvez um dos textos mais famosos aí desta obra, é a sua consideração sobre os direitos humanos. Que é a parte final, a seção final. Eu também não vou ler, porque eu estou vendo aqui que eu já estou passando bastante do tempo, vou acelerar um pouco o ritmo para a gente ter como conversar, não é? Mas essa seção sobre os direitos humanos é bastante decisiva, porque ela diz o seguinte, ora, em 1900... veja, nós temos a imagem dos direitos universais nos vem pela figura das declarações de direitos, principalmente a Declaração Francesa, mas também a da Virgínia, né, nos Estados Unidos. Essa Declaração Francesa, ela desloca a fonte do direito para uma dimensão pré-política que é a própria natureza humana. Né? Então, o que nos confere direitos? O fato de que nós nascemos portadores de direitos e, como diz a declaração, a política é um meio para assegurar aqueles direitos que a natureza nos concede, mas não nos assegura. Então, a política é uma espécie de remendo desta precariedade. É um modo de fazer valer os direitos que nós já possuímos no estado de natureza. Aí ela diz o seguinte, quem eram essas pessoas, como ela mesma, que saíram da Alemanha ali em 38, ela saiu em 33, né? Mas em 38 as pessoas saíram completamente sem papéis, principalmente depois da Noite dos Cristais, né? Depois da Lei de Cidadania, que tornou os judeus nativos, mas não cidadãos, em 35. Essas pessoas eram expulsas para os outros países da Europa como uma estratégia de propaganda do antissemitismo. Era isso que o Goebbels dizia. Não existe propaganda melhor para o antissemitismo do que mandar multidões de judeus, em vez de exterminá-los, expandir uma multidão de judeus por toda a Europa, sem papéis, sem recursos, etc. Não é? E ela diz quem era esse judeu e outros ciganos e outros perseguidos pelos nazistas que chegavam na fronteira com a França, com a República Tcheca. É um indivíduo tal como ele é descrito lá nas declarações de direitos, desprovido de toda personalidade jurídica e política e de todo direito cidadão. Então, esse indivíduo, supostamente, é o portador de direitos por excelência, e ele justamente fez ver, para citar de memória uma frase dela, ninguém viu nada de sagrado na abstrata nudez de ser meramente um ser humano.
esses meros seres humanos que não eram nem nacionais e nem cidadãos, eram justamente os expostos a todo tipo de agressão e não podiam reclamar qualquer tipo de proteção. E ela dizia, é pura fantasmagoria e ingenuidade bem intencionada recorrer a essas cartas para salvaguardar esses apátridas, não é? Então ela diz mais ou menos o seguinte: a existência de apátridas deveria ser prova suficiente da fragilidade dessa hipótese, de que a natureza nos confere direitos, não é? E ela diz aí então, numa frase que infelizmente muitas vezes se torna um clichê, mas o único direito fundamental é o direito a ter direitos. E ela quer dizer o seguinte: ninguém deveria poder ser expulso da comunidade dos homens, sem poder encontrar um outro lugar. O único direito fundamental é o direito de não ser um estrangeiro condenado à condição de estrangeiro, sem poder jamais, um estrangeiro no mundo, não é? Você citou o título da minha tese, não é? Ainda me chama muita atenção. Faz uma referência um pouco a Hegel, mas também é uma frase a que Arendt recorria muitas vezes, você de algum modo encontra um lugar no mundo na medida em que pode compreendê-lo junto aos outros. E o apátrida foi aquele que foi expulso da comunidade dos homens sem poder encontrar de novo um outro lar. Era essa a novidade, não é? Então, o direito humano fundamental não é a vida, a liberdade, a propriedade, é o direito de pertencer a uma comunidade e nela ser julgado pelo que faz e diz, e não por alguma condição étnica ou social, ou coisa que o valha, não é? Eu acho isso decisivo. A sessão, a parte sobre totalitarismo, ela começa falando das massas. O totalitarismo é diferente da tirania num aspecto muito decisivo. O totalitarismo, ele não usa o medo para acuar os indivíduos em suas vidas privadas. Ele usa o terror para mobilizar as pessoas para as manifestações públicas. Ele usa o terror para compelir as pessoas ao engajamento. Assim, não é a estrutura da tirania em que há uma espécie de usurpação do público e um confinamento das pessoas no espaço privado. Não, o totalitarismo ele se consolidou como um movimento e depois como um regime, mobilizando as pessoas, coordenando as suas vidas. Não é? Há uma perspectiva ideológica articulada pelo próprio regime. Não é? Ela diz assim, olha, na página 361, acho que vale a pena mencionar, em que ela diz o seguinte: o totalitarismo, o nazismo, não é um movimento de classes, não é um movimento burguês, nem um movimento operário, apesar do seu nome tão estranho, né? Nacional socialista, isso gera tanta confusão, não é? Nem me diga. Principalmente para quem quer se confundir e quer confundir os outros, não é? Na página 361, ela diz assim, olha, eu acho que vale a pena ler só um trechinho: os movimentos totalitários são possíveis onde quer que existam massas que, por um motivo ou outro, desenvolveram certo gosto pela organização política. As massas não se unem pela consciência de um interesse comum e falta-lhes aquela específica articulação de classes que se expressa em objetivos determinados, ilimitados e atingíveis. Limitados. Por exemplo, você é trabalhador da construção civil e você faz uma greve porque surgiu uma lei que te priva de direitos. Então, essa articulação em torno de um interesse comum, né, com objetivos claros, com uma articulação de grupo, com o forjar de um comum a partir dos interesses privados de cada um envolvido nisso aí, não é? O termo massa, diz ela, só se aplica quando lidamos com pessoas que, simplesmente devido ao seu número, à sua indiferença, ou a uma mistura de número e indiferença, não se pode integrar na organização baseada no interesse comum, seja partido político, organização profissional ou sindicato de trabalhadores. E aí na página, um pouco adiante, na 373, tem uma outra frase que eu acho que vale a pena. Os movimentos totalitários são organizações maciças de indivíduos atomizados e isolados. Em Mudança Estrutural da Esfera Pública, Habermas faz uma referência a essa imagem que ela chama de um cinturão de ferro do terror, e ele diz justamente isso. O que o terror faz
é aglomerar as pessoas num espaço de visibilidade sem que elas, estando juntas, estejam acompanhadas e, estando em público, forjem um comum. Então, são pessoas que estão em meio a outras num espaço de visibilidade, mas estão solitárias, invisíveis e anônimas. São pessoas atomizadas, não é? São essas pessoas que são mobilizadas e são elas que são a base do regime. O que caracteriza as massas, distintamente das classes, é justamente a ausência desses interesses articuladores, que permitem que as pessoas negociem, em suma, que disputem as questões que lhes dizem respeito. Não é? Isso é decisivo para ela, ou seja, o totalitarismo como regime é um regime que não acua as pessoas, mas que usa o medo para colocá-las em movimento, não é? Permanente. Há uma sessão, e aí eu vou passar rápido, mas eu indico assim vivamente, para quem tiver interesse no tema, que é o modo como ela descreve a propaganda totalitária. É uma sessão do segundo capítulo, se eu não me engano, deixa eu olhar o sumário aqui, e eu já vou começar a concluir, porque senão eu vou falar demais e não dá tempo nem de conversar, não é? Já falei demais, mas aqui o capítulo o movimento totalitário. Como é que eles se organizaram? E aqui ela faz uma análise do modo como era feita a propaganda totalitária. Ela diz, por exemplo, as pessoas tendiam, na ausência de um espaço comum de debate, uma esfera pública burguesa, por exemplo, na ausência desse espaço de negociação de perspectivas, as pessoas tendiam a achar que era verdade tudo aquilo que a sociedade é respeitável, a ciência, a filosofia, as instituições, houvesse hipocritamente escamoteado ou acobertado com a corrupção. Ela diz, a propaganda totalitária explorava todo acaso como uma relação de causalidade. Né? A epígrafe da terceira parte aqui, totalitarismo, é uma frase do David Rousseau, um poeta francês que lutou na resistência: as pessoas normais não sabem que tudo é possível. E aí Arendt diz, o que são essas pessoas normais? São aquelas que veem todo acontecimento concatenado com alguma corrente subterrânea que faz tudo ser sentido e que alguém está escondendo da gente. E a propaganda totalitária explora essa tendência dos indivíduos atomizados às teorias da conspiração. Não tem indivíduo mais suscetível à teoria da conspiração do que o indivíduo atomizado, palpiteiro, interessado no rumo das coisas, mas sem ter espaço de nenhum tipo de interação que permita que ele reveja suas posições, que ele as articule de tal ou tal modo. Essa sessão é impressionante para pensar essa coisa das justiças falsas. Ela tem um outro texto de 72, A Mentira na Política, em que ela analisa isso, a fabricação do falso de uma maneira industrial, ela diz, a produção de imagens, a produção de imagens, ela está falando das imagens públicas feitas pela propaganda, né, de tipos, ou seja, os indivíduos, os agentes políticos são agora fabricados como um produto, como qualquer outro. Né? E para começar a concluir, ela diz assim, olha, a propaganda, a instituição central da dominação totalitária é o campo de extermínio. Não no sentido de que o regime não subsiste sem ele. Em 1934 já não havia força de oposição real aos nazistas na Alemanha. Né? Não se tratava disso. Não eram opositores. Aliás, o que o nazismo fazia para aglutinar as massas era criar sistematicamente o que ela chamava de inimigos objetivos. Aqueles que devem ser combatidos não pelo que fizeram ou disseram, mas simplesmente pelo que são. Não é? Indivíduos inferiores que devem ser exterminados numa aceleração do progresso da natureza e rumo a uma classe superior e por aí vai. Os campos, eles fabricavam para ela, os campos eram centrais porque eles experimentavam ali um tipo de dominação que, como um laboratório mesmo, onde eles experimentavam como destruir a espontaneidade, a resistência das pessoas em vida, de modo que elas pudessem ser insuscetíveis a todo tipo de rebelião e a todo tipo de resistência.
né? Esse projeto de destruição da espontaneidade, como ela dizia, passava por, primeiro, uma destruição da personalidade jurídica, ou seja, a destituição. Os judeus primeiros foram desnacionalizados em 1935, antes de serem exterminados como moscas, não é? Desnacionalizados. Né? Em segundo lugar, a destruição da personalidade moral. A exposição de pessoas a dilemas, como o que ela menciona aqui, e que que inspirou aquele filme A Escolha de Sofia, em que uma mãe grega foi obrigada pelos nazistas a escolher qual dos filhos deveria morrer. Se ela não escolhesse, eles matavam todos. Não é? Ela diz, que sistema moral poderia nos ajudar a decidir numa situação como essa? Esse esboroar, essa derrocada dos nossos sistemas de julgamento era uma das formas de destruição de todo tipo de espontaneidade e resistência. E, por fim, a destruição da espontaneidade individual. Aquela que tinha a ver com a tortura, a fome, tudo aquilo que se fabricava nos campos. Não é? Ela termina o livro dizendo assim, na primeira edição: infelizmente, com a massa de refugiados, apátridas e pessoas supérfluas no interior das sociedades, principalmente no Ocidente, pessoas que o capitalismo fabrica como não sendo sequer disponíveis para a exploração, isso tudo nos faz supor que o totalitarismo, não necessariamente como regime, mas as soluções totalitárias para lidar com essas pessoas tidas como supérfluas, tendem a ficar conosco, e infelizmente a chance de o totalitarismo se repetir é muito maior do que a chance de ele ter aparecido pela primeira vez. Ela termina assim. Mas na segunda edição ela acrescenta, na verdade na terceira, ela acrescenta um texto, Ideologia e Terror, e termina de um outro jeito. Ela termina dizendo assim, é verdade que o totalitarismo, a partir de agora, está conosco. As soluções totalitárias, a criação de vácuos jurídicos, a devolução da pessoa a uma espécie de estado de natureza em que só ela está no estado de natureza, enquanto todos os outros estão no estado civil. A tornar uma pessoa um alvo sem qualquer possibilidade de reclamar proteção comunitária. Isso sim, está conosco. Guantánamo está aí para provar isso. Mas, ela conclui, assim como o Reich de 1000 anos durou 12 anos, e ela fala tantos meses e tantos dias, nós também não podemos duvidar da nossa capacidade de ser início, de criar, de agir, de resistir, e toda vez que nasce uma criança no mundo, o totalitarismo é derrotado. De novo. Ela termina assim o livro, eu acho que dá um pouco a ideia de uma aposta na política. Ao contrário de uma certa interpretação liberal do totalitarismo como excesso de política, isso é que dá o Estado grande, o Estado forte. Arendt dizia, o totalitarismo é a morte da política e não o seu excesso. O totalitarismo é a inviabilidade da vida política e não a sua expansão ilimitada. Eu acho que isso também é decisivo. Obrigado, Hugo. Eu acho que mas eu acho que ninguém vai reclamar que passou do tempo, não, professor. Tenho certeza disso. Para o pessoal que entrou depois, a live vai ficar salva. Então, quem chegou atrasado, assim que acabar, vai ficar disponível aqui no meu Instagram e também eu coloco no meu canal do YouTube, tá? Professor, aí eu tinha muitas perguntas aqui, mas o tempo não dá, né? Porque o Instagram, ele encerra, né? Ele é bem autoritário, bate 30 segundos faltando, ele aparece o reloginho e pronto, acabou, né? E aí eu separei muitas perguntas, mas eu queria fazer uma pergunta de um tema que pelo tempo o senhor não falou, aí eu queria que o senhor desenvolvesse mais, mas antes dessa eu queria fazer outra, porque o senhor fala o tempo todo dessa influência do Hobbes, da questão da natureza humana, e quando ela escreve a obra A Condição Humana, tem algum aspecto nesse sentido de fazer uma reflexão sobre a natureza do homem e o que ele se tornou? Tem alguma coisa nesse sentido ou não? Eu acho que sim. Se você pensar que as últimas sessões falam a vitória do animal laborans, é uma expressão que ela usa para dizer da nossa condição biológica. O animal laborans não anda por aí. Muita gente fala mal do trabalhador. Não é? Bom, pode até falar, mas não nesse sentido. Né? O animal laborans é a dimensão que tem a ver com o nosso estar vivo, a nossa condição de viventes. Nesse sentido, é essa condição que compartilhamos com
os animais, principalmente, ela fala, mas também com as plantas. Ou seja, nós somos animal laborans e não homo laborans. Uhum. Isso ainda não nos singulariza, não é? Essa dimensão da manutenção da vida. E ela termina dizendo lá que essa condição geral da existência humana se tornou uma coisa distinta, que ela não usa essa expressão, mas uma espécie de bios. Ela usa lá modo de vida, que é a tradução usual, inclusive, ou forma de vida, para bios, para a palavra vida. Em vez da mera vida, é como se o mero viver e os valores associados ao mero subsistir, ao lutar pela vida, etc., tivessem se tornado o horizonte de valor desses entes, não é, que somos nós. E aí a questão do consumo, a ausência de toda a imagem do comum, o horizonte de valor associado à fruição de bem-estar, não é, das coisas que pelo consumo produziriam felicidade, não é? E ela termina o livro com uma seção na condição humana, cujo título é A Vida como Bem Supremo. A vida aí compreendida como mero viver. E ela diz é a coisa mais bizarra em termos de moral, porque sempre se julgou que o indivíduo é testado no valor de suas convicções justamente quando ele aceita colocar a própria vida em risco para defender suas convicções. Quando a vida se torna o bem supremo, assim, os outros bens se apequenam. Não é? E a própria imagem de um bem comum, porque a vida pensada aí é a vida individual, a vida do indivíduo como membro da espécie, mas a vida de cada um. Não é? Eu acho que sim, que tem. Eu te responderia que sim. Eu acho que ela não explora muito isso, mas já na terceira edição ela inclui as origens do totalitarismo algumas referências ao animal laborans e o biológico, que é um tema de discussão muito frequente na teoria política contemporânea. Né? Uhum. Se o senhor não citasse o nome Hannah Arendt nessa exposição, a gente poderia colocar o título da exposição como o Brasil 2020. Porque as referências que o senhor faz da burguesia, do poder, da violência, quem eu decido que vai morrer, sem citar o nome dela, seria Brasil 2020. Né? E tem uma parte interessante que o senhor fala assim, uma expressão dela, direito a ter direito. E a gente viu, ultimamente, cartazes em algumas manifestações em que as pessoas levavam cartazes que diziam pelo direito de não ter direitos. É bem bizarro, é um movimento né? contrário, né? E aí, a pergunta que eu queria falar, que eu queria fazer, um tema para o senhor desenvolver mais um pouco, é o conceito de banalidade do mal. É como se, assim, não tem como não falar desse conceito, banalidade do mal. Parece que ela acertou em cheio, né? Porque passamos de 90 mil mortos por conta da Covid, as pessoas estão indo na rua, as pessoas estão fazendo festa, academias estão abrindo, restaurantes, bares, e eu percebo que as mesmas pessoas que reclamavam daquelas que estavam saindo escondida, agora elas saem. A gente ontem atingiu o maior índice de óbitos e de casos. Ontem a gente bateu o recorde, foram mais de 1.400 mortos. A gente ultrapassou os 90 mil. Então, assim, não são vidas, né? São números. Então, eu queria que o senhor desenvolvesse a questão da banalidade do mal, porque como o tempo é muito curto, não deu para falar, que o senhor desenvolvesse mais essa teoria, por favor. Então, ela não aparece as origens do totalitarismo, por isso que eu não mencionei. Né? Eu sei. Ela até faz uma referência ao mal radical como um mal extremo, aqui no finalzinho, nas últimas 2, 3 páginas do livro. Né? Veja, eu tenho um certo... Eu acho que a gente tem uma experiência de banalização de certos princípios que a gente supunha organizar a vida social em um país como o nosso. Não quer dizer que eu compartilhe disso, mas você supõe que, sei lá, um país cristão, um país... essa fantasia da comunidade, da mistura, toda essa coisa que forja um imaginário do que nós somos, eu acho que tudo isso está sendo colocado em questão. Assim como aquela hipótese liberal de que o indivíduo como Hobbes já formulava, o indivíduo é, antes de tudo, calculador autointeressado. Ora, quanta gente está aí quebrando por causa das decisões do governo e apoiando mesmo assim? Para mim, a prova mais
cabal não diria, mas é algo que aponta na direção de que as pessoas não tomam decisões necessariamente em atenção a seus interesses. Que é possível organizar seus afetos de modo que as pessoas se prejudiquem e se satisfaçam enquanto fazem isso. Que as pessoas abdiquem do interesse próprio. Por exemplo, os pequenos comerciantes, os pequenos industriais, os que estão completamente desassistidos nesse momento. Há uma banalização da morte dos outros. Não é? Isso com certeza. Agora, o conceito de banalidade do mal, ele tem a ver com o que a Arendt chamava de uma ausência de pensamento e de uma desproporção entre o que o indivíduo se permite fazer para alcançar certos objetivos e a sua aderência a esses objetivos. Então, um indivíduo como Eichmann dizia, por exemplo, que queria subir uma patente mais, e por isso ele, com zelo, se dedicava a enviar milhões de judeus para os campos. É uma coisa que ultrapassa as medidas do que a gente considera, inclusive, no horizonte do crime, do aceitável, né? Uma pessoa que abre mão, viola uma lei para poder ter um interesse seu satisfeito, etc. Eu acho que não temos muitos Eichmann no governo. Eu acho que temos muito mais Himmlers. Eu escrevi recentemente para o Estado da Arte do Estado de São Paulo um texto que está público, e vocês, quem tiver interesse pode publicar, chama O Eichmann de Hannah Arendt. Lá eu apresento um pouco, é muito breve, né, um texto de jornal, mas eu publiquei faz uns 3 semanas. E eu quero publicar um outro, que eu estou planejando, cujo título é Eichmann não, talvez Himmler. Porque Hannah Arendt dizia, Himmler organizou um sistema de extermínio baseado na hipótese de que as pessoas não são pervertidas, mas que são, antes de tudo, indivíduos autointeressados e bons pais de família. Pessoas que, desde que desresponsabilizadas pelas consequências nefastas dos seus feitos, elas topam fazer quase qualquer coisa, em nome do seu seguro-saúde, em nome da conveniência da vida normal, em nome de permanecer protegido em um sistema onde todos estão expostos. Esse indivíduo topa fazer qualquer coisa, desde que quando alguém morra, não se diga a culpa é sua. Isso é textual, num texto que está em Compreender, uma obra que chama Compreender, quando ela fala sobre a questão alemã, da culpa alemã. Né? Então eu te diria isso, acho que a banalidade do mal tem a ver com um fenômeno de despersonalização, muito menos com essa questão instrumental daquele que, em nome do interesse próprio, admite, por exemplo, que as pessoas morram, eles diziam 5, 6 mil lá em março. Como você bem mencionou, já são 90 mil, que as pessoas morrem mesmo. E por que a gente vai perder 1, 2, 3 pontos no PIB em nome de algumas milhares de mortes? Esse tipo de cálculo não é o cálculo do Eichmann, é muito mais o cálculo do Himmler, que é o burguês por excelência para Hannah Arendt. O Roberto faz uma pergunta aqui, ó. Haveria, portanto, uma racionalidade totalitária, por assim dizer, em indivíduos com tais características? Ou eles não fazem uso da razão? Ou a razão é instrumental? A Arendt falava assim de uma... Vejam, o que estruturava o totalitarismo para ela? Um sistema muito precário de princípios, ou seja, uma ideologia articulada em torno de obsessões agrupadas, e cujo elemento de aglutinação, de forjar a coletividade das massas, não é? Era o inimigo comum, o ódio. Então, o ódio era o elemento forjador da comunidade dessas massas. Então, há um elemento aí afetivo muito decisivo e que tem desempenhado um papel muito central em nosso contexto, não é, contemporâneo. A ideia de escolher inimigos objetivos, aqueles que são a imagem personificada do mal. Todo o discurso anticorrupção tendem a ter essa moralização simples, né, do que é a vida política bom, em suma, isso tudo. Mas há uma racionalidade, sim. Há uma racionalidade. A Arendt não desenvolveu, e nunca comentou até onde eu sei, as análises, por exemplo, de Adorno e Horkheimer na dialética do esclarecimento. Mas ela compreendia que o totalitarismo não era a barbárie. Ela é efeito da cristalização, da aglutinação de certos elementos que estavam por lá.
principalmente um caos social pós Primeira Guerra e principalmente pós a quebra da Bolsa de Nova York, que teve um impacto muito forte na Alemanha, que devia muito aos Estados Unidos naquela época. Um sofrimento social e um caos social que estava à procura de uma explicação simples. Né? Ela diz, por exemplo, corria nos anos 20, na Europa, na Alemanha, uma piada, ela menciona isso nas origens do totalitarismo, em que um alemão antissemita diz para um outro alemão, que não é antissemita, diz, a culpa disso aqui tudo é dos judeus. E o outro alemão diz, dos judeus e dos ciclistas. Aí o antissemita diz, ué, por que dos ciclistas? Aí o outro pergunta, e por que dos judeus? Isso. Não tem qualquer conexão entre, ou pelo menos não há uma conexão causal entre o nosso estado de coisas e qualquer ação dos judeus quanto grupo, enquanto raça, se for usar nos termos que ele utilizar. Então, há sim uma racionalidade, no sentido de como você bem notou, de uma instrumentalidade, de uma organização sistemática, mas há também muito caos. Um caos racionalmente produzido. E isso não nos é infamiliar. Isso. Essa massa que o senhor cita, ela parece ter características heterogêneas, né? Porque normalmente quando se fala em massa, as pessoas pensam em algo que é homogêneo. Mas aí o senhor fala de uma questão de uma atomização. Né? Uhum. É exatamente a não consciência que faz essa massa ser heterogênea? Veja, é claro que há uma dimensão de heterogeneidade, de singularidade desses indivíduos, mas o que a Arendt explora é muito antes a sua neutralização, a neutralização da singularidade desses indivíduos. Ou seja, eles continuam sendo indivíduos, mas eles aparecem junto a outros como parte de um todo no qual sua existência faz sentido e fora do qual sua existência não tem qualquer sentido. Para ele nem para ninguém. Então, essa ideia de trata-se de o totalitarismo, por meio da propaganda, buscava mobilizar os ódios desses párias sociais. Mobilizar o seu ressentimento com toda a institucionalidade. Aquela que não o reconhece, nem o protege, nem o acolhe. Essa dimensão de contra tudo que está aí, esse ódio difuso contra tudo que está aí, é facilmente manipulável por um discurso moralista que aponta para um discurso anticorrupção, por exemplo, mas também quando encontra um culpado de todas as mazelas do mundo, no caso os judeus. E explica isso por meio de uma pseudociência que recorre à hierarquia das raças e coisas que o valham, e que teve um papel decisivo, né, na compreensão de a vida que pode ser, a vida matável. Porque quem é que está morrendo? O vírus veio do exterior. Quem é que voa para o exterior? Não é? O pobre não é, né? Não, mas pobre não é. A gente vai estudar, ganha uma bolsa, vai lá e se vira e volta, não é? Mas essas pessoas trouxeram, e aí muita gente não tem culpa nenhuma, não é essa questão, mas aí hoje essa é uma doença de quem? Ela atinge, claro, todo mundo, principalmente quando a gente pensa, fala a pandemia, né, a Covid, quando a gente pensa a exposição das pessoas ao vírus, que isso é genérico, por assim dizer. Mas o que nós temos, de fato, quem morre é quem não tem a quem recorrer. Isso. Antes de tudo, é quem não tem a quem recorrer. Quem morre é quem tem de sair da Zona Sul, lá de Parelheiros, em São Paulo, e pegar 3 horas de ônibus para chegar na Paulista, para, sei lá, trabalhar de office boy, e fica nesse percurso sendo exposto a todo tipo e não tem como recorrer à rede privada de saúde, ou pegar um avião e ir para outro país, ou qualquer coisa que o valha. Eu acho que há muito, sim, desses elementos de transformar posições sociais de modo análogo a uma hierarquia das raças. Certas vidas podem ser expostas à morte em nome do PIB, em nome do lucro dos grandes empresários, em nome da manutenção das empresas e por aí vai. Né? Professor, queria agradecer imensamente a participação. Lembrar o pessoal, a live vai ficar gravada, viu, pessoal? Depois assistam, quem não assistiu, divulguem. Queria agradecer muito a sua participação, professor.
Eu agradeço, eu peço desculpas, eu queria um pouco compartilhar uma análise de conjunto do texto, e seletiva, claro, eu disse. Apareceu o O tempo já está reloginho. acabando. Ah, Apareceu o beleza, eu não estou reloginho, só vendo para dizer, aqui. falta 20 segundos. Não, então agradecer, eu vi aqui muitas pessoas que eu conheço, uma pena a gente não poder responder as questões, mas é um pouco esse espírito mesmo de compartilhar e mesmo assim vai ficar por aí. E agradeço pelo convite e pela sua iniciativa também. Um Muito abraço a obrigado. todos. Obrigado, boa noite, pessoal. Amanhã tem mais.